Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o STF, que vai decidir nessa segunda-feira, a primeira turma do STF, se a decisão do Alexandre de Moraes sobre o X vai prevalecer ou não, né? Isso daqui, para mim, é a confissão de que nem todo mundo no STF concorda com a decisão do Alexandre de Moraes. Eu já falei sobre isso. Lembra que o Alexandre de Moraes estava ameaçando os outros ministros do Supremo? Estava ameaçando, né? Aquela matéria que saiu no Metrópole, ele dizendo que não, que eu tenho 4 opções, que eu posso mandar fazer a decisão monocrática, essa é a menos provável. Foi a que ele fez a decisão monocrática. Se não, eu vou botar para o plenário e eu tenho certeza que eu tenho o apoio de todos os ministros, ou seja, ele estava ameaçando os ministros, tem que ter esse apoio. No final das contas, ele não fez nenhuma coisa nem outra, ele fez a decisão monocrática e agora, na segunda-feira, vai colocar para voto da primeira turma. Nem é do plenário inteiro do STF, a primeira turma são só 5 ministros e os 5 mais chegados dele. Vamos entender esse caso aqui, porque é um absurdo isso daí. Eu vou aproveitar e vou falar um monte de coisa referente ao Alexandre de Moraes, ao X, ao Elon Musk, coisa e tal, para a gente fechar o assunto por hoje, né? Essa notícia foi sugerida por Lobista do Povo no Congresso, Novo Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o STF nessa segunda-feira decide se mantém o bloqueio do X, né? Eu acho que vai manter, tá? Ele chamou a primeira turma justamente porque na primeira turma ele sabe que consegue. A primeira turma é ele próprio, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Ou seja, eu imagino que ali está tudo dominado, né? Pode ser que tenha 1 ou 2 votos contrários aqui, mas no final das contas vai passar a manutenção dessa suspensão do X, é o que ele quer. O mais provável é que seja por unanimidade, ele quer a decisão por unanimidade, porque ele sabe que é muito difícil essa decisão dele, a decisão está sendo contestada por um monte de gente, então ele quer uma aprovação por unanimidade, mas aqui é só da primeira turma. Ou seja, ele não botou direto no Congresso, não botou direto no plenário, porque ele sabe que no plenário não vai ter unanimidade. Vai ter gente contra. E aí isso enfraquecer ele. Então ele quer botar na primeira turma para ter unanimidade da primeira turma. Eu espero que a Carmen Lúcia ou o Luiz Fux, que são, acho que quem salva dessa história, o Dino vai acompanhar ele. Putz, o Dino já votou sim, já nessa altura do campeonato, né? O Cristiano Zanin também é amigo do Lula, vai votar sim também. A Carmen Lúcia tá muito ligada ao Alexandre de Moraes, então acho que vai votar sim. O Luiz Fux é minha dúvida, não sei qual vai ser a dele. Espero que ele tenha a grandeza de jogar isso para o plenário. Qualquer um deles pode falar isso. Acho que esse negócio é uma coisa sensível, a gente tem que votar isso no plenário do STF. E aí jogar no plenário físico para todo mundo votar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é no plenário virtual. Plenário virtual, os votos não são nem diretos. Olha como é que ele está fazendo esse negócio escondido, né? Ele certamente não tem apoio de todo mundo no STF. Se tivesse esse apoio, teria jogado direto para o plenário para todo mundo poder votar e ele sair de lá todo com um empinadão lá, tá vendo? Não sou só eu, não. É o STF inteiro que acha que o Elon Musk tem que me obedecer e coisa e tal, eu não sei o que lá. Vamos ver o que vai acontecer. É curioso, né? Ele botar isso no plenário virtual, de forma extraordinária, não sei o que lá, ou seja, só no plenário virtual, só com esse pessoal da primeira turma que ele conseguiu essa unanimidade que ele quer, né? Enfim, vamos ver, a votação vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 2 de amanhã, né? E deve ser programado, como eu falei, vamos decidir que ele está certo. Ele não botaria isso para votação se não fosse nesse sentido, né? E é aquilo que vai acontecer, o que eu acho que vai acontecer, o STF, mesmo que tenha algumas oposições, podem haver algumas oposições, na prática vão manter essa decisão do Alexandre de Moraes, por aquele motivo que eu falei para vocês, eles já estão comprometidos demais, eles já perceberam que eles estão num buraco sem saída, a única alternativa que eles têm é continuar insistindo nisso daí. É a situação Maduro na Venezuela, é a situação Putin na Rússia, sabem que estão errados, sabem que já perderam a batalha, sabem que não tem nenhuma razão, mas continuam insistindo, por quê? Porque não tem como voltar atrás. Como é que volta atrás agora? Se voltar atrás agora, fica totalmente desacreditado, né? E detalhe, como eu falei no outro vídeo, tem muita gente na esquerda que tá achando que tá tudo certo aqui. Isso daqui é uma outra matéria no pessoal do The Guardian, falando não, que o Elon Musk tá fora de controle e a gente tem que fazer alguma coisa quanto a isso, temos que boicotar a Tesla, os anunciantes têm que boicotar o X e não sei o que lá.
Então, entenda, é o ponto que eu falei no meu último vídeo. Vai ficar separado, não tem jeito. Vai ter o pessoal da nossa bolha aqui vai continuar concordando que o Elon Musk está certo, que o Alexandre de Moraes está errado e coisa e tal. O pessoal da bolha deles lá vão continuar achando que o Alexandre de Moraes está certo e o Elon Musk está errado e não sei o que lá, e vai ficar essas bolhas separadas. O que vai decidir isso no final das contas, né, a situação que a gente chegou é essa. Isso é bom pra gente, tá? É bom pra gente por quê? Porque até aqui a gente estava numa situação que a nossa bolha aqui no Brasil ia perder tudo, porque chega no STF, a STF é da bolha de lá, tá na bolha da esquerda totalmente, a gente perde tudo nisso daqui. Com essa novidade do X, do Elon Musk, coisa e tal, a gente tem agora uma novidade nessa história. Estamos numa situação que não tem como eles ganharem. Talvez não tenha como a gente ganhar também, mas eles não têm como ganhar. Vai ficar as bolhas separadas. Como é que isso vai definir-se a longo prazo? Vai se definir exatamente com a questão econômica, vai ser o mercado o grande definidor. É o que o cara está dizendo aqui, ó. Ele está querendo que o pessoal boicote a Tesla, que os anunciantes boicotem o X e que os reguladores do mundo todo ameacem o Musk, não sei o que lá e coisa e tal, que também as comissões de comércio americana e o governo americano e não sei o que lá, e assim, e ele quer também, lógico, que o Trump não ganhe. Esse é o grande pavor dele. Se o Trump ganhar, ele sabe que estão fodidos. Só que tem uma chance muito grande do Trump ganhar essa eleição americana, né? E repara como é que eles já estão percebendo aquilo que eu já falei para vocês. No final, isso vai se resumir à economia. Quem consegue se sair melhor economicamente no final das contas? Eu acho, aqui no Brasil, que a bolha da direita está muito melhor que a bolha da esquerda. A bolha da esquerda aqui no Brasil é o pessoal que tem pouco dinheiro para não ter internet e o pessoal muito rico. Mas o pessoal muito rico são poucas pessoas. O número deles é muito pequeno, é uma bolha muito pequenininha. Então esse pessoal está com a esquerda, né? É verdade, tem algumas marcas que podem preferir anunciar exatamente para esse pessoal, mas eu diria para você que do outro lado tem muito mais dinheiro. Por quê? Porque o pessoal da direita não é que seja extremamente rico, não é pessoal multimilionário, mas é um pessoal que tem algum dinheiro e é um número muito grande de pessoas. Então a gente ganha nessa parada, né? Enfim, é isso que vai decidir no final das contas, né? Agora, teve algumas novidades aqui, ó. A Starlink falou ao presidente da Anatel que não vai cumprir a decisão de Moraes sobre a suspensão do X. A Starlink comprou uma briga. Por quê? Porque, segundo diz o pessoal da Anatel, a punição para esse tipo de comportamento seria a suspensão do licenciamento da Starlink no Brasil. É isso aí. Olha que coisa linda, olha que coisa bacana, que coisa formosa. Quero ver fazerem isso. Vão sacanear todo mundo da Amazônia, vão sacanear o agronegócio, vão sacanear o exército brasileiro, vão sacanear a marinha brasileira, vão me sacanear também, porque eu também uso Starlink, né? Mas a Starlink falou que não vai bloquear o X aqui no Brasil. Tomara, mas tomara mesmo que o Alexandre de Moraes proíba a Starlink no Brasil. Faça um decreto proibindo a Starlink no Brasil. Pronto, vai ser lindo isso, não, mas vai ser lindo, tá? Até porque, sabe o que pode acontecer? Vamos supor que proíba, pior dos mundos, né? Mas a gente já tem uma enorme base instalada de Starlinks aqui no Brasil, né? E pode acontecer como acontece na Rússia. A Rússia também foi uma que proibiu a Starlink na Rússia. E sabe o que está acontecendo lá? As pessoas continuam usando, elas continuam comprando antenas da Starlink e usando as antenas da Starlink, a ponto de até o exército russo fazer isso, né? E isso está sendo proibido, isso o Elon Musk não quer não, os Estados Unidos proibiu a Rússia de receber o sinal da Starlink, mas até o exército russo compra Starlink e usa, embora a Starlink seja proibida na Rússia exatamente por causa disso. Então, essa é a situação, vamos subir mais um patamar nessa história. E quem tiver Starlink está garantido, né? Você continua usando do mesmo jeito. Ah, mas não tem autorização para funcionar no Brasil. Mas e daí? O pessoal do Alexandre de Moraes vai cutucar o satélite lá do céu para o satélite cair? Não vai, né? O satélite continua funcionando lá. Tem como fazer, como continuar funcionando sem problema nenhum aqui no Brasil, mesmo sem autorização da Anatel. Vai ser uma briga feia isso daí. Vamos ver o que vai acontecer no final das contas essa história aqui, né? E segundo diz o pessoal da Anatel, eles falaram que queriam que suspendesse o bloqueio das contas para poder fazer o bloqueio do X. Mas não sei qual foi o resultado, ainda não tem a comunicação formal. O fato é que um monte de operadoras ainda não bloquearam o X, como eu falo para vocês. Aqui para mim está funcionando normal. Não estou usando VPN, não estou usando nada. Está funcionando tudo 100% aqui, inclusive com todas as contas que foram bloqueadas pelo Alexandre de Moraes,
estão de volta, Terça Livre, Ludmila Grillo, né? Todas as contas estão de volta aqui. Aliás, é muito engraçado isso, porque tava um pessoal aqui, ó, você vê isso lá no Blue Sky, nesses outros sites, né? Você vê o pessoal falando, não, porque agora o Elon Musk recuou e negocia com Alexandre de Moraes para evitar o bloqueio. Eles estavam todo mundo achando que não, porque o Alexandre de Moraes, o Elon Musk vai recuar, ele não vai querer abrir mão de dinheiro, né? Porque não, que o Elon Musk, pô, é muito dinheiro que ele vai perder aqui no Brasil, ele vai querer negociar e coisa e tal, e não pode dizer. E o Elon Musk está só dobrando a aposta, meu amigo. Agora a Starlink falou que não vai obedecer mesmo, não. E mais do que isso, vocês viram o Alexandre Files, né? Continua a liberação de mais informações aqui, ó. O Alexandre Files agora trouxe aqui as informações dos posts do senador Duval, Marcos Duval, em que ele criticava o Fábio Álvares Shor, que é o policial que, segundo ele, é um capanga do Alexandre de Moraes, né? E aí ele coloca aqui, ele descreve todos os absurdos do Shor e coisa e tal, as coisas estranhas que tem, né? Ou seja, eles estão fazendo aqui, ele está dobrando a aposta, meu amigo, não tem esse negócio não. O Alexandre de Moraes achou que estava brincando com alguém aqui do Brasil, né? Que aqui no Brasil a verdade é essa, né? Ele é mais poderoso que todo mundo aqui, até do que o Lula. Nem o Lula briga com o Alexandre de Moraes nessa altura do campeonato. O Elon Musk é outro patamar, meu amigo, não tem esse papo não. Tá o pessoal, todo mundo crente que não, que o Elon Musk vai negociar, vai voltar atrás e coisa e tal. O Elon Musk já tá pensando na terceira, quarta porrada que vai dar no Alexandre de Moraes lá para frente ainda. Ou seja, essa decisão aqui do STF vai ser totalmente irrisória no final das contas, né? E curioso é justamente isso daqui, né? Pelo segundo dia, o PT e o TSE continuam desobedecendo Alexandre de Moraes e publicando no X. Não só o PT e o TSE, mas também vários jornais que estão falando com a lorota de que não, porque são correspondentes internacionais que estão postando aqui no X, que não somos nós não, e não sei o que lá. Que besteira é isso? Pra dizer isso não, pô. O Alexandre de Moraes não pode dar essa ordem de proibir as pessoas de usar VPN. Não existe isso, pô. Que história é essa? Uma decisão jurídica só é válida para as partes do processo, né? A única decisão erga omnes que o STF pode tomar é referente à constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis, né? Que é a tarefa principal do tribunal. Decisão criminal, como é o caso desse aqui, ele não pode tomar essa decisão contra todas as pessoas. Aliás, nenhum juiz pode, né? O juiz só toma decisões em relação às partes que estão envolvidas no processo, né? Enfim, é uma lambança completa isso daí, mas a Folha de São Paulo e o Poder 360 estão se saindo com essa. Não que a gente está usando correspondentes internacionais para postar e coisa e tal. Eu também, tá? Tudo que eu posto aqui é correspondente internacional meu que está postando para mim, tá? Não sou eu não, tá? E aí o que está acontecendo? Está acontecendo um fenômeno muito curioso dos brasileiros que estão migrando para outras plataformas, particularmente para Blue Sky, né? A Blue Sky é uma alternativa ao Twitter que foi desenvolvida inicialmente dentro do Twitter, era uma espécie de Twitter parecido com o Mastodon, né? Foi desenvolvida pelo Jack Dorsey, né, que era o dono do Twitter, que era o cara que desenvolveu o Twitter, e é engraçado como o pessoal faz questão de dizer aqui, ó, não porque começou com o financiamento do cofundador do Twitter, o Jack Dorsey. Só que eles esquecem de falar que o Jack Dorsey pulou fora do barco justamente porque o Blue Sky se tornou muito esquerdista, né? Começou a censurar muita opinião que nem o Jack Dorsey considerava que aquela censura era justa, né? Então até o Jack Dorsey pulou do barco do Blue Sky, se vocês não sabem disso, né? O Blue Sky hoje em dia é uma equipe pequenininha, que não tem muito apoio, que não tem muita coisa, mas estão se dando bem, né? Ou seja, receberam aqui, ó, Blue Sky teve um pico de 1 milhão de usuários ativos por dia com bloqueio do X no Brasil, foi todo mundo lá, o pessoal, todo mundo comemorando aqui, olha só. Isso daqui é normalmente a coisa, isso aqui foi o pico do dia de ontem, aqui é o pico do dia de hoje, um monte de gente lá no Blue Sky, de brasileiro entrando no Blue Sky, né? Que lindo, aqui 1 milhão de usuários, que coisa fofa, né? Muito fofinho, né? É só lembrar que o Twitter, né, segundo os últimos números aqui, tem 540 milhões de usuários por dia ativos na plataforma, né? Então, assim, 1 milhão é um número bacana. Parabéns para o pessoal da Blue Sky, né? Aliás, eu tenho uma conta lá no Blue Sky, tá? É bsky.app. Aqui, eu tenho a conta no Blue Sky aqui, mas eu não uso não, tá? Não precisa me seguir lá não, porque eu não uso não. Eu entro só para criar se reservar o nome, né? Depois eu não vou fazer nada aqui não. Mas enfim, que bom que tem 1 milhão de usuários ativos, né? Agora, o que acontece é isso, né? O pessoal já está lembrando que, será que o Blue Sky será o novo Ku, né? Porque vocês lembram do Ku também. O Ku também teve um aumento enorme de
de usuários com os brasileiros, o pessoal lá do CU teve um trabalho danado, traduziu tudo para o português e não sei o que lá, e ajeitou tudo para os brasileiros e coisa e tal. Uma semana depois não tinha mais ninguém falando nada lá, os brasileiros foram tudo embora, né? E eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Ah, mas o X está proibido no Brasil, não dá para fazer, não dá para voltar para o X e coisa e tal. Cara, o X está totalmente normal, bicho. Pode estar proibido na teoria, mas eu acho que o pessoal já se tocou que vai ser impossível Alexandre de Moraes proibir esse tipo de coisa. Tá todo mundo lá normal no final das contas, né? Agora, de novo, é aquilo que eu falo para vocês, a esquerda mundial continua aqui, ó. Estão querendo lá na União Europeia proibir mensagens criptografadas de aplicativos, com a ideia de que isso é para lutar contra o abuso sexual de crianças, né? É lógico que isso é um absurdo, o abuso sexual de crianças, mas a verdade é a seguinte, isso daqui vai fazer o quê? O governo vai usar isso para perseguir pessoas e não vai conseguir tirar o abuso, o abusador vai continuar abusando do mesmo jeito e o governo não vai resolver problema nenhum, só vai incomodar as pessoas, opositores, é isso que acontece em tudo quanto é tentativa desse tipo, né? Essa lei lá na Comissão Europeia já foi rejeitada antes, vai ser votada de novo agora. Essa lei é para proibir criptografia ponto a ponto em WhatsApp, em Telegram e outros aplicativos na União Europeia, né? Esse pessoal tem que prestar atenção, porque se for nesse caminho, vai acabar igual Alexandre de Moraes, fazendo um monte de coisa lá, né? Poderes enormes, transcendentais e coisa e tal, numa canetinha pequenininha que só dá para escrever no papel. E na prática não quer dizer nada, ou seja, as pessoas vão continuar usando outros aplicativos de outros lugares, né? Enfim, é isso que a União Europeia está nessa história, né? Aí tá a BBC reclamando aqui também porque o Musk aceitou bloquear contas do X na Turquia e na Índia. Por que no Brasil foi diferente? E tem duas explicações muito claras aqui que não tem nada a ver com ser de direita ou ser de esquerda ou o que quer que seja. Até porque o Erdogan é totalmente de esquerda também, né? O Musk bloqueou de fato contas na Turquia e na Índia. Por quê? Porque lá a legislação permite o bloqueio de contas. De fato, a legislação nesses países aprovaram no Congresso uma legislação tipo fake news aqui no Brasil. Se tivessem aprovado o projeto das fake news aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes poderia de fato bloquear a conta. E aí não teria o que fazer, porque a ordem dele seria uma ordem legal. O problema é, aqui no Brasil não foi aprovado esse tipo de projeto. Não temos lei que permita bloqueio de conta. A lei permite apenas bloqueio de postagem. Postagens específicas podem ser bloqueadas, contas não. Então essa é a diferença entre a Índia, a Turquia e o Brasil. Lá eles aprovaram no Congresso. É a mesma diferença que tem com relação ao TikTok lá nos Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos baniu o TikTok. Baniu no Congresso. Os representantes do povo votaram lá e botaram uma lei. Eu discordo também, não acho que devia ter banido lá no Congresso. E, aliás, não concordo também com a censura na Índia e na Turquia. Mas o caso é diferente do Brasil. No Brasil não existe lei que permita bloquear o usuário. Só postagem. Então, aqui no Brasil, as ordens são ilegais. Não são ilegais na Índia, não são ilegais na Turquia. Deveria ser ilegal em tudo quanto é lugar, tá? O pessoal tá errado aqui também. Mas realmente, nessa situação, o que o Elon Musk vai fazer? Se o juiz emitir uma ordem dentro da lei, não tem o que você fazer. Ele tem que obedecer à lei. Né? A questão toda é essa. O Alexandre de Moraes botou o pé pelas mãos. Ele fez uma coisa que está fora da lei, que, aliás, já vem fazendo isso há bastante tempo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.